Amigas, eu fui conhecer a minha sogra e a reação dela quando me viu foi a mais absurda. E sabe qual é o pior? É que foi eu que apanhei nessa história toda e eu não tinha nada a ver. Porque eu tinha certeza absoluta que eu não conhecia ninguém ali, nem ela, nem o marido dela, nem ninguém. Eu só conhecia meu namorado porque eu conhecia ele. Até eu entender o que tava acontecendo, porque aquela mulher parava e me bater, mais que tamboril no samba, e me falar, olha, eu tô te batendo por isso e isso. Foi 3 lutas. Foi, olha, simples sou. Mas enfim, eu conheci um menino na faculdade, sabe? E na época, gente, eu tava numa fase que eu tinha acabado de passar na faculdade pública. Então eu tinha estudado muito pra isso. Eu não queria namorar, eu não queria problema, eu não queria nada. Eu só queria literalmente estudar, fazer minhas coisas, ter ali o meu dinheiro, sabe? Conquistar minhas coisas. Só que eu conheci ele, ele falou pra mim também que não queria nada sério, e a gente começou a ficar. Só que aí o negócio foi simplesmente ficando sério, porque eu não sou bagunça. E detalhe, gente, eu nem morava na mesma cidade que ele, tá? Ele morava na cidade da faculdade que eu tinha passado e eu morava numa cidade mais pequenininha no interior. Aquela cidade que você precisa pegar ônibus pra poder ir. Então, é muito comum onde eu moro a gente ter esse tipo de cidade. E aí, ou seja, não tinha chance de eu conhecer a família dele. O tempo foi passando, já tinha 1 ano que a gente estava naquilo, sim, 1 ano. 1 ano. Pegamos, né, como é que se fala? Fidelidade, tipo assim, ah, só fica comigo, eu só fico com você, exclusividade o nome. E aí tava dando tudo certo quando ele decidiu me pedir em namoro. Foi bem prático, rápido, ele me pediu um namoro, eu aceitei. Ele conheceu minha família, deu tudo certo, nós marcamos um churrasco, tudo lindo na paz de Jesus. Até que eu fui conhecer a família dele. Ele falou, eu já conheci tua família, agora é sua vez de conhecer a minha família. Até então, gente, ele não tinha falado de mim pra família dele. Ele simplesmente chegou pra família dele e falou, olha, eu estou namorando e quero apresentar ela pra vocês. 1 ano depois que a gente tava junto. Ele marcou um churrasco e eu fui. Quando eu cheguei lá pro almoço de domingão, mal sabendo que eu ia levar uma peia, assim que eu entrei pela casa junto com ele, que a minha sogra e o meu sogro estavam na portas, que ele me viu e a minha sogra me viu, ela avançou em cima de mim. Do nada. Sabe o que é você chegar num lugar já apanhando? Então, foi exatamente isso que aconteceu. A mulher simplesmente veio pra cima de mim, deu um berro e falou, eu não acredito, o que é que você tá fazendo aqui? E aí o meu namorado falou, mãe, essa daqui é minha namorada, nem ele entendeu a reação dele. Você tá namorando essa Sirigation? Gente, a mulher veio com tudo pra cima de mim. E ali ela começou a me esbofetear e falar pro filho dela que eu sabia porque eu estava apanhando. Porque o meu namorado ficou, mãe, o que tá acontecendo? E tentava separar, e a mulher agarrou no meu cabelo e não soltava meu cabelo de jeito nenhum. E o marido dela tentando separar, para amor, para amor, para amor. E o meu namorado também, sem entender nada, tentando separar, eu tentando tirar a mulher de cima do meu cabelo. Tava aquele vulco, só tava a mãe dele, o pai dele, um irmão dele e ele, porque basicamente era um churrasco pra me conhecer. Inclusive, dei graças a Deus, né? Porque senão eu iria apanhar na frente de mais gente. Mas graças a Deus só tava a família dele ali. E o irmão dele também entrou em desespero. Só que o irmão dele era mais novo, não sabia o que fazer. Então ele meio que ficou num canto, falando para a mãe, para a mãe, para a mãe. E a mãe em cima de mim. No fim, depois de eu muito apanhar, igual o tamborim no samba, conseguiram tirar a mulher de cima de mim com 3 metros de cabelo meu, eu sem entender nada. E aí eu comecei a falar, por que a senhora tá fazendo isso comigo? Eu nem conheço a senhora. Eu fiquei olhando pra cara do meu sogro e pra cara da minha sogra, e eu tive certeza absoluta que eu nunca vi eles na minha vida. Eu nunca vi eles na minha frente. Eu não tinha, seja lá o que tivesse acontecendo, era um engano, porque eu literalmente não conhecia eles. E aí ela começou a sentar no chão, começou a chorar, e aí quem começou a apanhar foi o marido dela. E ela falando, isso é culpa sua. Isso, se você não tivesse me traído, a gente não estaria nessa situação. Olha aí o que tá acontecendo. A amiga da sua Sirigaitinha tá vindo pra dentro da nossa casa, agora tá namorando o nosso filho, isso é de propósito. Foi ela que apresentou o nosso filho. E a gente olhando assim, ó, boiando. E ali depois ela começou a falar o que tava acontecendo. Ela descobriu que o marido dela, vulgo pai do meu namorado, tava botando chifre nela. Com quem que ele tava botando chifre nela? Com uma amiga minha que trabalhava na mesma empresa dele. Olha como a vida tem as suas coincidências. Essa minha amiga de infância, só que ela nunca falou pra mim que tava ficando com um homem casado. Nunca. Devia ser o maior segredo da vida dela, porque nem pra mim ela falou. E aí a mãe dele, vulgo minha sogra, descobriu e investigou a vida da menina toda. E aí quando foi provavelmente na rede social dela, viu as nossas fotos, porque tinha muitas fotos nossas. Porque a gente fazia tudo junto, a gente saía junto, a gente se divertia junto. Só que esse macho aí devia ser o maior segredo dela, sim. Porque ela tinha outros, e de outros ela falava, e desse eu nunca ouvi falar. E ali, meus amigos, ela entendeu
que a menina me apresentou pro filho e que eu estava namorando de propósito e que eu estava entrando dentro da casa dela, incomunado com a outra menina, que era a minha melhor amiga, que tava pegando o marido dela. E até eu explicar que eu não sabia de nada, que eu não tinha nada a ver, o marido se meteu, né? Falou, amor, ela não sabe de nada, ninguém sabia, que não sei o que, eu já parei de ficar com ela, isso é passado e tal. Eu sei que ela não quis saber, me botou pra fora, né? Demorou mais ou menos uns 2 anos pra ela aceitar me ver novamente, entender que eu não tinha nada a ver com o chifre do marido dela. No fim, não foi nem minha amiga que apanhou, foi eu que apanhei, fiquei muito chateada, né? Ela me pediu desculpa 2 anos depois, hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente ainda não tem uma intimidade muito grande, sabe? E eu nunca convido ela pras minhas coisas, porque se ela chegar lá, ela vai dar de cara com a minha melhor amiga. Minha melhor amiga, eu contei pra ela tudo que aconteceu, ela ficou chocada também, me pediu desculpa, disse que nunca me contou porque era um segredo. E é isso, gente, a gente vive aí, tô noiva do filho dela e ela vai ter que me aceitar. Eu fui traída por alguém que nem existia. Gente, até hoje eu me pergunto como que eu consegui essa proeza dessa galha. Mas eu consegui. E é um negócio que às vezes eu paro pra analisar e eu fico, gente, que chifre diferente, que coisa exótica, rústica, duvidosa. Mas realmente aconteceu comigo. E sabe qual é o mais engraçado isso? Tamanha a minha carência que eu tinha os meus 20 anos. Eu não era nenhuma criança, eu não era nenhuma jovem. Eu tinha 20 anos, gente. Eu já tava esperta, entendeu? Eu já tinha tomado galha, já tinha terminado um relacionamento, já tava, tipo assim, anti-homem, não quero saber de homem. Até que estava eu, jovem pimpolha, né, passeando ali pelo mundo das redes sociais, rede vizinha, quando avistei o perfil de um gatinho. É, gente, um gatinho. Eu segui ele me seguiu de volta, comecei a curtir as fotos dele, ele curtiu de volta, começamos a conversar, começamos a nos conhecer. Só que, por exemplo, eu morava no R. Shelton, ele morava, sei lá, botar aí no Acre, lá no Toba do Judas, sabe? Lá bem longe. Só que para um amor de uma sem o que fazer, a distância não tem fronteiras. Era igual o Tim, sem fronteiras, não tem limite, não tem nada. A gente começou a conversar, até então eu achei que seria só uma amizade, eu realmente não tava esperando um romance, não sei o quê. Só que a gente começou a conversar o tempo todo, né? O tempo foi passando e eu passei a viver em função dessa pessoa. Assim, gente, só por mensagem mesmo, tá? A gente trocou o WhatsApp, a gente trocava mensagem, ele me mandava áudio, a gente conversava, mas, por exemplo, nunca conversamos de câmera. E eu nunca pensei em, tipo assim, vamos conversar de câmera. Eu comecei a perceber que eu tava vivendo em função dessa pessoa e perguntei pra ele o que nós éramos. E ele falou pra mim que éramos namorados. E ele começou os planos pra poder vir me ver, falando que ia vir me encontrar e não sei o que, aquela ansiedade, eu nesse relacionamento virtual não sei como. Até que um belo dia, pra minha surpresa, eu recebo uma mensagem de um perfil de um homem que eu não sabia quem era. Eu estava loucamente vivendo esse meu amor diferente, eu não sei como. Pergunta pra mim, como que você, com 19, com 20 anos na tua cara, caiu nesse negócio? Eu não sei, eu simplesmente fui me deixando envolver. Quando eu fui ver, eu tava me afastando dos meus amigos que me avisavam, eu não saía mais de casa porque eu queria ficar conversando com o meu namorado da internet. Aquilo ali ficou confortável, eu recebia vários nudes, ele também, e a gente ficava nisso, e nunca fazia uma chamadazinha de vídeo. Toda vez que eu tentava, eu tipo assim, no começo eu não pedia não, mas depois que eu comecei a pedir, ele inventava uma desculpinha. Porque eu não posso, porque não sei o quê. Ele era mais velho que eu, mas eu achava estranho? Achava, mas pro amor não existe limite, né? E aí estava eu, um belo dia, quando eu recebo uma mensagem de um número que eu não conheço, não sabia quem era, pedindo pra poder falar urgentemente comigo, se podia me passar um número pra poder ligar. Eu falei, cara, não vou passar meu número pra qualquer um, quem é você, como assim, o que tá acontecendo? E aí ele simplesmente mandou print do perfil do meu namorado, e falou, você conhece? Eu falei, sim, meu namorado, o assunto é sobre ele. Eu fiquei pretérita, falei, não, tudo bem. E aí ele me ligou. Quando ele me ligou, foi aí que o meu cavalo caiu, porque ele começou a me explicar. Olha, no seco mesmo, eu sinto muito. Você foi enganada durante anos pela minha esposa, tá? A minha esposa é um fake do seu namorado. Eu descobri isso, né? Descobri porque percebi que ela ficava o tempo todo no telefone, percebi que ela ficava de risadinha, esperei ela dormir, peguei o telefone e descobri que ela tinha esse fake desse cara e que esse fake desse cara, quando eu olhei a conversa, namorava com você. Então você passou a vida toda namorando, a vida toda, né? Alguns anos, namorando a minha esposa, que na verdade era um fake e que te fez acreditar que
que vocês tinham um relacionamento. Então, eu tô com ela aqui do lado. Aí eu comecei a escutar uma voz de choro. Ela tá aqui pra poder te pedir desculpa. Eu quero te contar a verdade. Mas é isso, você foi enganada, parou tua vida, namorou um fake, que não sei o quê. Aí a esposa veio, ai, eu queria te pedir desculpa, mas é porque eu não trabalho, eu fico em casa, então eu quis inventar esse mundo pra poder me distrair, mas eu entendi que você também tava entendendo que era só uma brincadeira. Falava que ia me ver. Eu falando juras de amor, sabe? Completamente apaixonada, envolvida naquilo. Nem de casa eu saía mais. A mulher falando que considerava tudo uma brincadeira e que achou que eu também. Me pediu desculpa, o marido me pediu desculpa, desligou. Quando eu olhei as nossas conversas, eu estava bloqueada de tudo. Sofri horrores, como se eu tivesse perdido um casamento de anos. E aprendi a nunca mais me relacionar com ninguém na internet. Ou seja, eu fui traída por uma pessoa que nem existia. Porque o meu namorado tinha um marido. Meu pai me colocou pra orar de joelho no milho por 3 horas, por um motivo que foi tão grave que depois ele foi preso. Eu morava numa cidade muito pequena e nessa cidade o fanatismo religioso era algo absurdo. E o meu pai, ele sempre foi muito religioso, ao ponto de que se pedissem a casa, a aliança, tudo que a igreja pedia, ele dava. E a nossa cidade, ela era tão pequena, ela era tão novinho, que tinha uma igreja, né, tinha basicamente uma católica e uma evangélica. E o meu pai, ele era evangélico, daqueles crentes bem fervoroso mesmo. Só que isso nunca foi um problema. Eu fui criada dentro da igreja, o meu pai, ele sempre foi um homem muito bom, e eu via isso de uma forma boa, eu achava aquilo bom, eu achava bonita a fé do meu pai. Mesmo que algumas vezes ele acabava exagerando, sim, mas eu via aquilo de uma forma muito boa. Os anos foram se passando, eu fui crescendo, e aí entrou um novo pastor, né, na nossa igreja, porque o pastor da minha igreja, né, dessa igreja que nós seguíamos, ele faleceu. Ele já era um senhor, né, a esposa dele também era uma senhora, e ele faleceu. E esse pastor que entrou, ele era um pastor de outra cidade, ele veio morar na nossa cidade, começou a frequentar, e nós já conhecíamos ele. Então ele estava sempre ali do lado do nosso pastor, ajudando. E quando o nosso pastor morreu, ele tomou o lugar do nosso pastor, né? Ele entrou como pastor e tal, foi decidido que ele ficaria. A igreja ficou muito triste, né, com a morte do pastor, foi uma situação, assim, muito difícil. Mas aos poucos nós fomos superando. Eu lembro que eu era bem nova, então, tipo, eu não tinha muita noção, mas eu lembro de ver o meu pai muito triste. Nós continuamos frequentando a igreja, nós continuamos fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. O novo pastor era muito bom também, só que ele era mais novo. E aí eu comecei a reparar que a minha mãe, ela passou a ficar menos tempo dentro de casa. E começou a chegar ao ponto de a minha mãe não dormir em casa. Eu achava isso muito estranho, mas eu não falava nada, porque o meu pai falava que a minha mãe estava orando. Eu tinha 12 anos, né, quando a minha mãe começou a dormir fora de casa. Quando eu fiz 13 anos, o pastor foi visitar o meu pai. Eles ficaram horas conversando, até que ele foi embora. O meu pai entrou no meu quarto e disse que precisava conversar comigo. Curte comendo pra parte 2. Quando o pastor tinha ido lá pra poder conversar com meu pai pediu pra eu poder não interromper, pra eu poder, né, não me escutar. Eles estavam no quarto e eu respeitava tanto o meu pai que eu fiquei no meu quarto esperando até que ele foi embora e meu pai bateu na porta dizendo que precisava conversar comigo. Minha mãe não estava em casa. Ele entrou no meu quarto e ele foi curto e grosso. Ele simplesmente falou que o pastor tinha exigido a minha pureza, que ele tinha me escolhido, que ele queria se casar comigo, mas que ele queria ir me preparando. Ele queria que eu me deitasse com ele. Eu tinha 13 anos. Quando meu pai me falou aquilo, eu fiquei chocada, porque assim, eu tinha uma amiga que ela não era da igreja. A gente era da mesma escola e ela me explicava muita coisa, porque o meu pai e a minha mãe, eles me escondiam tudo. Então, basicamente, eu sabia de tudo um pouco porque essa minha amiga me explicava. E eu sabia o quão isso era sério, né? Porque eu era da igreja. Eu queria me guardar pro meu marido. Eu não queria me casar com o pastor porque ele estava prometendo casamento, mas ele já queria começar a me preparar, a me usar. Quando meu pai aceitou, porque ele era muito fanático. Meu pai era o tipo de pessoa que ele venderia a casa pra dar pra igreja. Ele vendeu a aliança dele de casamento com a minha mãe pra poder dar pra igreja. Ele realmente era muito dedicado à igreja. Eu, com 13 anos, né, falei que eu não aceitaria, falei que eu não queria conhecer ele, falei que eu não queria me casar com ele e que eu não queria começar a ser preparada por ele. E aí meu pai falou que eu tinha que aceitar, que eu não tinha escolha, que eu não tinha opção, que pra ele era uma honra que eu me casasse com um pastor, que não existia a opção de eu dizer não. Eu falei que não ia aceitar, que eu não ia me casar com ele, que isso era um absurdo, que ele não podia escolher com quem eu ia me casar, que os tempos não eram antigos como antes. Eu basicamente comecei a falar, meio que me revelar, e o meu pai ficou assustado porque eu nunca tinha feito isso. Porque ele achou que eu era inocente, só que eu era entendida das coisas. Ele me pegou pelo braço, né, saiu me puxando e me levou pro quartinho de oração, né, que era um quarto que era tipo, tinha um altarzinho que você podia orar ali, que você podia rezar e tal, quando você estivesse em aflição. Foi na cozinha, pegou um saco de milho, botou no chão, assim,
e me botou ajoelhada e falou que eu ia ficar ali orando, pedindo perdão por eu estar recusando o pastor. Que aquilo era uma honra, que eu era uma ingrata, que eu ia me casar com um homem muito bom, tinha sorte. E virou aquele tormento, eu falando que eu não ia ficar, que eu não ia ficar, que eu não ia ficar. Meu pai pegou um cinto e falou que se eu não ficasse seria pior. Eu fiquei 3 horas ajoelhada no milho, rezando em voz alta, simplesmente porque eu não queria me deitar com o pastor, porque eu não queria me casar com ele, porque eu não queria ser preparada por ele. Eu só não fiquei mais horas porque a minha mãe chegou, né? Perguntou o que estava acontecendo e ele falou que o pastor tinha ido lá, que o pastor tinha pedido pra eu me deitar com ele, que ele ia me preparar, que ele ia casar comigo e que eu tinha dito não e que eu não tinha essa opção, mas que eu estava levando um castigo, que era um castigo de Deus, que eu ia ficar no milho. Só que a reação da minha mãe foi uma reação que eu não esperava. E quando eu achei que a situação não podia ficar pior, ela ficou muito pior. Curte, comenta, Papai 3 pra ajudar a blogueira. A minha mãe arregalou os olhos assim, me puxou pelo braço pra poder me tirar do milho. O meu joelho estava basicamente assim, carne viva. Porque você não consegue ficar parada, você fica se mexendo, aquilo vai te ferindo, aquilo dói. Ficou bem dolorido, bem machucado. Ela começou a tirar os joelhos, os milhos que tava grudando, falando: como é que você fez isso com a nossa filha? Meu pai tentou ir pra cima dela e ela falando que não ia aceitar mais, que isso era um absurdo, que o fanatismo dele tava ultrapassando os limites do bom senso, que ela já aceitava que ele fizesse o que ele fazia com ela, mas que ele não ia fazer isso comigo. E aí meu pai começou a chamar nós duas de ingrata, falou que a minha mãe tinha que agradecer, que ele era um homem de Deus, ele seria um genro maravilhoso. E aí minha mãe simplesmente virou e falou: como que você quer que a nossa filha se case com um homem que eu estou me deitando porque você quer que eu me deite com ele? O pastor viu que o meu pai era extremamente fanático, que meu pai fazia de tudo pela igreja e foi pedindo coisas e coisas. E quando ele viu que meu pai nunca recusava, ele sempre usava o nome de Deus, falando que era um pedido de Deus, o meu pai ia ali, e aquilo ali foi fazendo meu pai ficar doente, um ponto que ele não percebia. Até que o pastor simplesmente disse que tinha recebido um chamado de Deus e que era pra minha mãe dormir com ele, que não sei o que seria uma honra, que era como se ele estivesse dormindo com Deus, ou ela estivesse dormindo com Deus. E o meu pai acreditou. O meu pai deixou, o meu pai aceitou que a minha mãe fosse. A minha mãe não queria, mas o meu pai falava pra ela que ela ia e pronto. Ela não tinha opção porque era um pedido de pastor, vindo de Deus. Que Deus é esse? Eu não sei, porque o Deus que eu conheço não faz uma coisa dessa. O Deus pelo qual eu fui criada, pelo qual eu fui ensinada na nossa igreja, com o nosso pastor antigo, isso, eu nunca vi isso. Só que ele realmente se aproveitou do meu pai, que o meu pai era doente, porque não tinha outra palavra. E ele colocou tanta pressão na minha mãe, que a minha mãe acabou aceitando, porque a minha mãe, ela não era fanática como ele, mas ela também era um pouco, e ela acabava cedendo a tudo que meu pai queria. Era isso que atrapalhava a minha mãe. Só que quando veio pro meu lado, atingiu um limite dela, o limite de mãe. Ele começou a falar que ia assim, eles começaram a brigar, eu comecei a chorar, fiquei chocada pela minha mãe estar se sujeitando a isso. Era por isso que a minha mãe estava sumindo durante a noite, né? Era por isso que ela estava passando menos tempo em casa. A minha mãe saiu me puxando pro braço, com o meu pai gritando, tentando agredir ela, e aí virou aquele caos. Ele foi pra cima dela, acabou batendo nela, né? E a minha mãe me pegou pelo braço, depois de ter discutido muito, né, ido pra cima dele também, e nós fomos pra delegacia. A minha mãe, o meu pai por agressão, e ela também disse que ele tentou me vender pro pastor. Ele foi preso, né, pela agressão à minha mãe. Ele também foi acusado, porque eu só tinha 13 anos, e ele queria me entregar a um cara de 30 e poucos anos, porque basicamente o pastor já tinha marcado pro dia seguinte pra eu ir dormir na casa dele. O pastor também foi preso, porque o celular do meu pai foi apreendido, e quando eles olharam na conversa, eles viram que o meu pai, ele já tinha falado com o pastor por mensagem, o pastor já tinha dito ao meu pai o que ele queria comigo. Então ele foi na minha casa só pra poder acertar os pontos. E aí tinha conversa sobre a minha mãe, sobre mim, sobre tudo, né? Era a prova que se precisava. O meu pai foi preso, o pastor também foi preso. E se foi descoberto que, na verdade, ele usava um nome falso, um documento falso, que ele estava sendo procurado de outra cidade, que ficava em outro estado, então tão distante também. Meu pai ficou preso um bom tempo. Depois ele saiu e foi embora da cidade. O pastor, a mesma coisa. Eu e minha mãe, nós nunca mais tivemos notícia dele. Nós não saímos da igreja, né? Porque foi um baque muito grande pra nós. Nós demos um tempo, mas entrou um outro pastor. A cidade toda ficou meio traumatizada, mas tudo se resolveu. A minha mãe casou novamente. Atualmente eu estou com 23 anos, estou cursando a faculdade e até hoje eu nunca mais tive notícia do meu pai. Eu tava no trabalho quando meu marido me ligou do nada dizendo que ia viajar. Eu achei isso muito estranho porque isso nunca aconteceu. Segundo ele viajaria a trabalho. Não, porque eu estou indo a trabalho. Não me disse quando ia voltar, nem quanto tempo ia ficar. Só ligou e falou: estou indo viajar. Quando você chegar em casa, não estarei mais lá. Ele disse que assim que chegasse, ele me avisaria, mas não me falou sequer pra onde ele iria. Fiquei o dia inteiro trabalhando, pensando naquilo. A gente já tava junto há 7 anos, né? Ele trabalhava numa empresa de administração, tanto quanto eu. E a gente tinha uma rotina muito tranquila, confiava no meu macho, ele nunca tinha me dado motivo. Então
Eu deduzi que era isso mesmo. Eu falei, se ele tá dizendo que precisa trabalhar, a viajar a trabalho, nunca me deu motivo, não tenho por que eu surtar. Falei tranquilo, passou o dia, fiquei mandando mensagem pra ele e a mensagem não chegava. Chegou de noite, eu já comendo minhas unhas, mandava uma mensagem, a mensagem não chegava. Ligava, telefone desligado. Falei, não, ele deve chegar amanhã cedo, né? E aí ele vai me dar notícia. Passei a noite em claro, sem conseguir dormir, preocupada com o candengo que não me dava notícia. E eu estranhei, porque quando eu cheguei em casa, eu não dei falta de roupa dele, né? E como sou eu que lavo, passo, cozinha, porque o macho era só o macho que respirava e trabalhava, eu achei muito estranho essa viagem de última hora e ele não ter levado nenhuma roupa. Tipo, como é que ele viajou? A mala tava em cima do guarda-roupa. Achei um pouco estranho. Nem a mochila dele tinha sumido. Mas tranquilo. Eu falei, não. Às vezes ele botou tudo numa sacola e foi viajar, que era urgente, né? Amanheceu, eu mandando mensagem e nada do macho. Não me respondia, não me ligava de volta. E eu preocupada. Eu fui trabalhar, fiquei o dia inteiro pensando naquilo e nada. Voltei do trabalho, deu de noite e ele não me respondia e não dava notícias. Comecei a ligar pra família dele, liguei pra mãe dele, liguei pra todos os amigos dele que eu conhecia e ninguém me falava nada. Ninguém falou, a gente não sabe. E eu, meu Deus do céu. Só que eu falei, não, mas viajou pra onde? Cafundel do Judas? Porém, tem alguns lugares que demoram, tipo assim, 3 dias pra poder chegar. Vai que ele foi de ônibus. Não é mesmo? E aí eu esperei. Passou 4 dias e ele não me deu notícias. Eu já entrando em desespero, fui na delegacia pra poder prestar queixa, porque sequestraram meu marido, eu pensei, né? Cheguei na delegacia, gente, aos prantos, chorando o mundo, falando, meu, cadê Juju, cara? Cadê Jurandir? Comecei a entrar em desespero e aí pedi pra poder falar com o delegado. E eu expliquei, falei que o meu marido tinha sumido. E o policial falando, calma, eu, não, meu marido sumiu. Preciso falar com o delegado, a gente precisa fazer alguma coisa, não sei o que. E aí o delegado viu que tava acontecendo todo aquele escândalo e veio ao meu alcance pra poder me socorrer. Ele falou, pois não, o que tá acontecendo? A senhora tá bem e tal. E eu falei que eu tava no trabalho e que meu marido tinha me ligado falando que ia viajar do nada e que fazia 5 dias e que ele tinha sumido, não me dava retorno, não me dava notícia. E aí ele levou naquele ponto, né? Pô, mas ele te ligou falando que ia viajar. Não é como se ele tivesse desaparecido. Mas aí eu falei que isso não acontecia, que eu já tava com ele há anos e que ele nunca tinha feito isso. E comecei a falar, entrando em desespero, né? Vendo o meu desespero, o delegado ficou, né, com pena de mim e falou, não, vou fazer o seguinte, me dá o number do seu querido bofe, que eu vou tentar falar com alguns contatos, ver se ele foi achado em algum hospital, né, ou alguma rodoviária, ou algum avião. Ele começou a falar lá que ia ver com os contatos dele. Eu passei o nome completo do meu marido e ele pediu pra eu aguardar. Tá bom. Passou um tempo, volta o abençoado do delegado. Ele falou, não, entra aqui, por favor. Entrei na salinha dele e ele falou, não, você será que é uma água? Eu falei, não. Aí eu comecei a pensei, pronto. Ele soube que o meu marido foi de arrasta e tá me enrolando pra poder falar. Eu falei, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, começa a falar, desenvolve o assunto. Eis que ele me vira e fala, seu marido tá preso. Eu falei, oi? Teu marido foi preso há 5 dias atrás. Eu falei, como assim meu marido foi preso? Ele tava assaltando joalheria. Foi preso junto com outro cara. Eu falei, isso só pode ser um engano. Meu marido trabalha numa empresa de administração. Ele, não, foi demitido tem 2 meses. O delegado sabia mais da vida do meu marido que eu. Foi demitido tem 2 meses e tava fazendo vários assaltos mão à marta junto com um cara. E aí, em outra cidade, pegaram ele lá. Tá aqui a fichinha completa. Fiquei sem reação. Não sabia o que falar, nem o que fazer, nem o que esperar. O cara falou pra mim que ia viajar e sumiu. Na verdade, ele tinha sido preso. Agradeci, meio sem graça, meio sem saber o que fazer, e levantei. Ele, não, você quer que eu te leve em casa? Você quer que eu chame alguém? E eu muito nervosa, eu falei, não, eu vou pra casa. Fui pra casa, liguei pra mãe dele, perguntei se a mãe dele sabia que ele tinha sido presa, aquela jararaca. Virou e falou, ele pediu pra não te contar. Falei, porra, senhora, então manda alguém vir aqui só pra poder buscar a tralha dele. A mãe dele mandou o irmão dele veio, entreguei tudo que era dele, Entreguei a casa, porque a casa era alugada. Queridos, fui-me embora pra casa da minha mãe. Quando ele saiu do cilindro, me mandou várias mensagens falando pra gente recomeçar, que ele errou, foi um moleque. Mas não, eu falei, não, querido, não vou me casar com um bando. E foi assim que eu me separei. Eu ainda não tinha superado meu ex quando o menino me chamou pra poder ir pra casa dele. Mas aí eu fiz o quê? Vou acreditar no meu potencial, coloquei na minha cabeça, vou seguir em frente e fui. E, gente, devia ter ficado em casa, cara. Ai, mas você tinha terminado com o seu ex recente... 7 meses.
Mas 7 meses é pouco tempo para poder a gente esquecer, superar um grande amor, né? Não era meu grande amor, porque eu tinha 17 anos. E com 17 anos a gente tem grande amor? Não tem, amor. Mas aí, tranquilo, eu não tinha superado, mas botei na minha cabeça que eu ia seguir em frente. E eu não tava assim muito lá. Eu ia seguir em frente, mas vírgula, né? Entretanto, porém, todavia, eu não tava conversando com ninguém, eu não tava de papo com ninguém, eu não tava procurando ali outro macho pra superar. Eu queria seguir em frente comigo mesma. Só que aí, né, pirulitando ali nas redes sociais, o meu amigo postou no stories com um gato. Gente, mas ele é gato com força. E aí eu cliquei assim que tava no perfilzinho dele, assim, pra dar uma olhada assim melhor no produto, né? E aí ele me seguia. O quê, meu amor? Eu segui de volta na minha hora. Assim que eu segui, ele me mandou mensagem. Parece que ele tava me esperando. Meu príncipe encantado. Quando fiquei em casa, cara. Tranquilo, mandei mensagem pra ele, a gente começou a conversar. O moleque veio logo falando de papo de namorar. Me desconheço, candengo de Jesus. Pouco emocionado, graças a Deus. Só que aí, menina jovem, levei em consideração. Não tava muito boa da cabeça, levei em consideração que ele era gato, tatuado, pedacinho de mau caminho. Comecei a dar mão moral com o menino, comecei a conversar com ele, começou a rolar toda aquela conversa. Depois de um mês, family, um mês conversando com aquele candengo, eu resolvi ir lá levar o iFood pra ele, porque ele morava a 35 minutos da minha cidade, ele morava em outra cidade. E ele me convidou, eu resolvi ir, né? Só que o problema começou quando eu, tipo assim, eu saí de casa. Às vezes Deus manda o sinal, a gente que não escuta. É porque às vezes a gente quer que Deus venha pessoalmente falar, não vai que vai dar M, mas ainda assim a gente não ia acreditar, né? Porque aquela coisa, né, de você acreditar no seu potencial, às vezes é um problema, às vezes é solução, mas às vezes vira um problema. E aí, eu saí de casa, falando pra minha mãe que eu ia pra casa de uma amiga, meti aquele call que eu ia dormir na casa de uma friend. E, gente, eu marquei 6 horas da noite. Cheguei lá 10 da noite. Pra vocês terem uma... Era 35 minutos, pra vocês verem como que às vezes dá errado, sabe? No meio do caminho era pra eu ter voltado pra casa, mas aí eu fui assim mesmo. E a humilhação começa porque eu fui de Uber e Uber eu que paguei. Eu fui levar o iFood, ainda patrocinei o iFood, né? Porque aquele baixo valia a pena, né? Queria superar. E aí eu cheguei lá, gente, eu nunca passei tanta fome na minha vida. Sem brinques, o cara não me deu uma pipoca. Ele não me deu um caroço de milho. Eu cheguei e cumprimentei ele. Aí a gente foi logo assistir um filme, que vocês sabem o que ele queria, tava na maldade. E ele não me ofereceu, não ofereceu de pedir um iFood, não pediu um lanche, não pediu... A única coisa que tinha ali pra poder comer era... Enfim, não tinha nada pra poder comer. O garoto não fez um jantar, não pediu um lanche, não fez nada, não fez nada. A gente ficou assistindo lá o filme, daí começou aquele negócio do ato, de trás pra frente o filme que veio a gente, começou a rolar lá as piruletagens da vida, né? E rolou... Gente, se eu falar pra vocês que foi ruim, tô mentindo, mas se eu falar pra vocês que foi espetacular, tô mentindo também. Ele ficou ali naquele meio tempo e falou, tá bom, né? Valeu. Só que, tipo assim, eu não, sei lá, eu não gostei, não encaixou a química, sabe? Não encaixou. E eu ia dormir lá e eu comecei a ficar incomodada. Tipo, meu Deus, pra que eu vim? Por que eu não fui pra casa? Mas eu não queria pedir outro Uber, já tava tarde. Acabei ficando por lá. Eu não dormi a noite toda. Dormi com ele, mas não dormi. Sabe quando você tá doida pro dia amanhecer, que tu fica... pro dia amanhã... Então, foi tipo isso. E aí ele me acordou... Aí eu cochilei assim. 7 horas da manhã ele me acordou. Eu não dormi. O pouco que eu dormi, ele me acordou. Aí ele me acordou, eu com fome, lembrando que eu não tinha comido nada, pra poder escolher o sabor de um bolo. Sabe aqueles bolos com bonequinho que vem com uma frase? Então, ele mandou eu escolher o sabor do bolo. E eu achei que ele tinha encomendado um bolo e que ia chegar alguém com bolo e a gente ia tomar o café. Aposto que vocês acharam isso. Não, também não. Eu levantei, fiquei mó tempão esperando o bolo e o bolo não chegava e eu morrendo de fome. Ele não me ofereceu um copo de água, um café. Perdi minha paciência, levantei, fui embora de busão mesmo, deixei o bolo pra lá e fui com fome mesmo, comer em casa. E eu escolhi o sabor do bolo, tá? Isso porque, gente, ele tava numa emoção, falando o tempo todo de namorar, que queria que eu fosse lá, que queria me conhecer, pipipi, popopó. Mas beleza, fui pra casa com fome, revoltada. E aí eu cheguei em casa, ele mandou mensagem perguntando se eu tinha chegado bem. Só que sabe quando a química não bate? Eu falei, eu não respondi ele. Só que aí foi dando de noite, a consciência começou a bater. Eu falei, não, vou responder, né? Porque eu fui fico coitado, nem vou responder ele. Aí respondi ele, mandei, tipo, de 9 horas da noite, mandei, oi, boa noite. Fiz a Sonciele, mandei, oi, boa noite, foi sumido. E mandei, foi assim, na rede vizinha pra poder rolar ali enquanto ele não respondia. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi ele postando uma foto do bolo, que eu escolhi o sabor, com aliança, escrito no bolo, há 3 meses que eu te amo. Eu não falei nada, eu bloqueei ele de tudo, porque eu fiquei com... bloqueei ele de tudo. E aí contei pra uma amiga minha amiga mandou mensagem pra ele, esculhambando com ele, porque ela também conhecia ele. E aí ela me pediu o print de tudo, dele pedindo pra eu ir pra casa dele, não sei o que. Eu mandei todos os prints pra ela, ela mandou pra namorada dele, porque aí ele marcou a namorada, descobrimos quem era, mandou pra namorada dele.
A menina provavelmente brigou com ele, né? Porque apagou tudo e tal, deve ter terminado. Mas eles voltaram, né? E outro dia postaram foto na praia. Ela, ele e o chifre dela. Eu conversando pra voltar com a minha ex. Veja bem, conversando pra voltar com a minha ex há 2 semanas. A gente tinha terminado há 1 mês. Ela me mandou o convite do casamento dela. E adivinha com quem que ela ia casar? Tem gente que supera relacionamento rápido, né? Mas a minha ex, ela deixava o flash e o bolt no chinelo. Amor. Falei, querida, nesse relato nós somos um macho machucado e talvez corno. Porque quando eu abri o convite, eu falei, tô pensando em umas coisinhas aqui, hein? Eu tô ligando uns pontos aqui, hein? Eu namorava não, né? Namorei e depois fui noivo da minha noiva. 7 anos. Calma. Namorei com ela 4, 5, 6, 7. 3 anos de noivado. E aí a gente se dava super bem, ela conheceu toda a minha família, a gente se conheceu na faculdade, aquele papo de futuro, não era aquela coisa emocionada, aquela coisa mais desenvolvida, mais ali no embrolation, né? E a gente se dava muito bem, ela era o amor da minha vida, minha família amava ela, a família dela me amava, e eu tinha uma família muito grande, né? Então ela vivia na minha casa, domingo, gente, não tinha um domingo que ela não tava na minha casa. E aí a gente começou a se desentender do nada. Do nada, galera, do nada. Um belo dia ela amanheceu mais nervosa que um pincher. E aí ela começou a arrumar motivo pra tudo. Tô respirando. Tá respirando por quê? Aí começava toda uma discussão. Você não respira assim porque sua respiração assim... Às vezes meu nariz tava entupido, tava gripado, virose. E a mulher implicava. E aí foi assim durante mais ou menos uns 3 meses. Esse inferno dela brigando comigo o tempo todo, cada vez mais afastada. Não me atendia quando eu ligava, sabe? E eu comecei a conversar com os meus amigos. E eles falavam, ela tem outro. Não, ela tem... E eu não acreditava. Acreditava no meu potencial. Ela não ia trocar isso tudo. Ela não ia. Acreditava no meu querubim. Até que ela chegou um belo sábado à noite, pediu pra conversar comigo. Aí ela terminou comigo, né, galera? Até aí tudo péssimo. Ela terminou sem motivo. Eu perguntava o motivo e ela não falava. Falava que é porque a gente tava brigando muito. E aí eu falo, pô, tô 7 anos contigo, isso não é motivo. Mas até aí tudo péssimo. O pior vem depois. Calma, ladeira abaixo, vem aí, fundo do poço, estou lá. A querida... Aquela jurifica... Vamos chamar ela de brocolina. Ah, porque eu quero brocolina. A brocolina chegou lá no sábado toda pimpões arrumada, cheirosa. Chega até que a gente ia coisar, né? Falei, hoje que eu resolvo meus problemas na lapada. Não. Brocolina terminou comigo. Chutou meu rabo. Falou pra mim que não tava dando mais certo. Eu tentando resolver, me humilhando. E ela não queria mais, né? Falando que não tava dando mais certo. Mas aí, brocolina, sagaz, menina da pista, ela começou a fazer o quê? Ela terminou comigo, foi embora. Foi embora, tchau. Me deixou lá chorando, né? Botei um Bruno Marrone, as bonitinhas e fui chorar. Fazer o quê? Não tinha mais nada pra fazer. E aí, ela começou a me deixar em banho-maria. Se você ligar na Globo, Ana Maria Braga, estou eu lá em banho-maria. Ela começou a deixar em banho-maria. Me mandava mensagem falando que tava com saudade. Eu falava, vamos voltar. Ela, não. Ai, tô com saudade do seu filho, vamos voltar. Não. Ai, não sei o que lá, vamos voltar. Não. Mas me mandava mensagem o dia inteiro, me pedia satisfação, vigiava minhas coisas. Primeiro ela me bloqueou de tudo. Depois ela me desbloqueou e começou a vigiar tudo que eu fazia sem me seguir. E eu achando cada vez mais estranho. Tentava voltar em nada. E a gente começou a conversar. Eu falei pra ela, ó, eu não vou ficar nisso, porque eu tava sofrendo, tava tentando esquecer ela. Tentando voltar. E ela falando que não, que ela tinha que pensar, que não sei o quê. E nisso passou 1 mês do término. Eu conversando com ela. Nesse 1 mês... Não teve um dia que eu fiquei sem falar com ela. O tempo que eu fiquei sem falar com ela foi o dia que eu desliguei o telefone e fui escutar Bruno Marrone no sábado que ela terminou comigo. De resto, eu falei com ela todos os dias. E era sempre ela que mandava mensagem. Porque na minha cabeça que foi chutado, eu tinha meu orgulho, né? Dignidade, faltava. Mas eu falei, não vou correr atrás, né? Corro atrás de ônibus, vou correr atrás de mulher. Corri sim, galera, mas enfim. Aí a gente meio que ficou nessa, passou 1 mês. Eu perguntando se ela ia voltar comigo, ela falou, a gente tem que conversar, a gente tem que se encontrar pessoalmente, porque a mulher tava me enrolando mais que não sei o quê. E aí um belo dia eu em casa, assim, galera, em casa, feliz, pimpõe, achando que eu tava começando a chegar em algum lugar com ela, porque ela tinha dito que a gente tinha que conversar. Se eu chego pra você e falo, vamos conversar, você entende que ela quer voltar. Chegou um convite, o porteiro me ligou, falou, não, chegou um negócio aqui, vou entregar aí pessoalmente. Falei, tudo bem. Veio o porteiro. Era o convite, eu peguei assim, né? Humildemente, abri. Era o convite de casamento dela. Eu não acreditei. Tem como piorar? Claro, piora. Eu abri o convite, onde tava lá o nome dela. Quando eu fui lá, Brocolina e Cruz do Valdo. Cruz do Valdo? Quem era Cruz do Valdo? Meu primo. O tempo que eu tava conversando
com Brocolina, ela estava conversando com meu primo. Aí você acha que um mês, que a gente estava começando pra voltar, ela ia conversar com ele, namorar com ele, casar, decidir casar, convite e tudo? Amor, a Galha já tava chegando no teto. Liguei pra ela na hora, falando que ela tinha me traído, que eu perdi 7 anos da minha vida, e ela falando que não. Que ela nega até a morte, até hoje ela nega. Tá casada com meu primo, tá? Até hoje ela nega. Fala que não, que aconteceu, que eles se apaixonaram, que não sei o que não sei o que lá. Meu primo, eu fui lá, desci a mão na cara dele, a gente brigou, deu toda uma desavença assim na família, mas não voltei com a minha ex, ela casou com meu primo. E eu com certeza fui corno. Me separei do meu marido porque o melhor amigo dele botou chifre na mulher dele. Ai, mas botou chifre com o seu marido, que o seu marido... Calma, foi pelo que ele falou. Por quê? Esse querido melhor amigo, sabe aquela galera que, tipo assim, você casa, aí ele tem um melhor amigo que tem uma esposa, e aí vira aquele ali, ó, quarteto fantástico? Foi nesse nível aí. Eu já era casada, já tinha 7 anos. E assim, gente, eu tive um relacionamento com ele antes de casar com ele, 2 anos. O querido já quis casar ali, amor, rapidamente, porque ele falou pra mim que encontrou o amor da vida dele. E eu também. Ele encontrou o amor da vida dele. E eu provavelmente, certeiramente, encontrei chifre, né? Até aí tudo tranquilo, até que um belo dia, esse melhor amigo ligou lá pra casa, melhor amigo esse que a gente vivia saindo, vivia fazendo tudo, chorando, aos prantos, em desespero, falando que a mulher dele tinha se separado dele, botou ele pra fora com as roupas e tudo, porque a casa era dela, ele não tinha pra onde ir, porque a mãe dele morava em outro estado, e se ele poderia ficar na nossa casa até ele ver o que ele ia fazer. Sendo que eu era amiga da esposa dele, e eu não tava sabendo de nada, então eu não entendi muito bem, mas eu ia fazer o quê? Deixar o querido pra debaixo da ponte? Não ia, né? Ele era o quê? Best friend forever. Falei, tudo bem, ó, querido best, venha para a nossa residência até você se acertar com a sua esposa, ou até você ver o que você vai fazer com a sua vida. Porque eu achei que era, tipo assim, uma briga boba. Ele não falou o motivo, sabe? Eu mandei uma mensagem pra ela perguntando se estava tudo bem, perguntando o motivo, falando que ele tinha ligado. Só que ela não me respondeu. Tipo, parece que ela desligou o telefone e foi, tipo, esfriar o chifre dela. Só que eu não sabia que era chifre. Aí, tranquilo. Veio o bonitão com as malas dele e cunha, né? Com o carrel dele, parou lá na porta da minha casa. Meu marido foi receber, ele entrou. E aí eu perguntei, ó, querido desabrigado, o que aconteceu? Ele chorando muito e tal. E aí ele começou a contar pra gente por que a mulher dele tinha se separado dele. Aí a amiga não tinha me respondido, eu já curiosa, né? Porque a gente é o quê? Fofoguedes. Aí eu falo pra ele, senta aqui, querido desabrigado, conta pra gente, o que houve? Vocês estavam tão bem? Porque, gente, eles eram um casal que mal brigava, tipo, era bem assim o nosso tipo, sabe? Por isso que a gente vivia junto. E aí o desabrigado começou a hablar. E falou que a esposa dele tinha descoberto que ele tinha chifrado ela com a secretária dele. Ela pegou umas mensagens meio exóticas e tudo mais, e que ele tentou conversar com ela, mas ela fez 3 escândalos à toa, esposa dramática, e expulsou ele de casa. Vocês acreditam nisso? E aí ele foi lá todo errado, falando que ela estava exagerando, que ele não via motivo pra isso. E eu fiquei meio assim, sabe quando você não quer se meter na vida dos outros? Porque se fosse meu marido, ia ser a mesma coisa? Aí meu marido que devia não querer se meter na vida dos outros também, mas graças a Deus que deu, gente. Amor, Deus é concordo, Deus mostra. E às vezes, assim, o chifre, você não precisa pegar o chifre. Você analisando a situação, você já consegue ver que, tipo, a galera na minha cabeça. Meu marido me vira e fala bem assim, caraca, eu não acredito que ela terminou com você no primeiro chifre. Você não tentou nem conversar. Gente, isso faz parte do casamento. E eu assim, ó. E ele começou a discursar. Como assim? Ela achou que você nunca fosse trair ela? Que absurdo. Eu não acredito. Ela realmente separou de você por causa de um chifre. O primeiro ainda, sabe? Nem tentou. Cara, eu acho que ela realmente não gostava de você. Parecia aqueles amigos que o amigo tá fazendo tudo de errado e você vai dando desculpa para as coisas que ele tá fazendo de errado. Era o meu marido. E eu assim, ó. Perdones-me. Porque, pelo que ele tava falando, o futuro chifre seria o meu. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, como é que é? Aí ele falou, não, porque se eu te trair... Porque não que eu te traia, amor. Não que ele me traia. Já me traía assim, com certeza. Se eu te traio, você descobre, né? E você não me perdoa no primeiro. Tipo, não faz nem... Eu não vou nem insistir, não faz nem sentido. Pra que a gente fica junto? Você não me ama de verdade. Foi os dois pra rua. Vocês têm noção? Foram 2 pra rua? Eu comecei a fazer um escândalo. Falei, então quer dizer que você pretende me trair? Porque ele falou assim, quem nunca traiu? Meu Deus, quem nunca traiu um dia vai trair. Isso não existe, que não sei o quê. E aí, amor, começou a virar todo aquele escândalo, aquele rebuliço. Botei ele pra fora junto com o melhor amiguinho dele. Liguei pra minha amiga, ela me contou
tudo, né? Liguei pro fixo dela, falei, desliga o telefone, não sei o quê. Ela me contou realmente ela tinha sido corna, não ia aceitar, ela se separou. E devido à frase do meu marido, eu acabei com o meu casamento. Porque ali pra mim eu vi que não fazia sentido. Porque eu não podia estar casada com uma pessoa que planejava me trair. Como é que é isso? E ainda eu tinha que aceitar, porque senão eu não amava ele o suficiente. Sou homem e deixei de ficar com uma menina por conta do umbigo dela. Ai, mas homem se esforça pra poder ficar com mulher. Calma, que eu vou te explicar, você vai me dar razão. Eu conheci essa menina porque ela trabalhava de frente pro comércio que eu trabalhava. E, gente, pensa numa menininha bonitinha, sabe? Tu olhava pra ela, ela parecia ser aquela coisinha mais fofinha do mundo. Eu fiquei encantado com ela, né? Eu solteiro, já morava sozinho, né? Não era nenhum adolescente, já sou, né? Assim, uma certa idade. E aí eu comecei a ficar, como ela trabalhava de frente pra mim, eu comecei a ficar olhando pra ela pra ver se ela me correspondia, né? Porque você precisa que a mulher corresponda ao seu olhar pra você não tomar um toco, né? Convenhamos, se você tá olhando pra uma querida e essa querida não olha pra você de volta com a mesma intenção, se você falar, você vai tomar um toco. Então pra que tentar? E aí eu fiquei olhando ela por uns dias e comecei a comecei a reparar que ela também ficou me olhando, né? E eu falei, é isso, vou pegar com certeza. Nós trabalhávamos em horários diferentes, sabe? Só que aí eu reparei que do nada ela começou a trabalhar no mesmo horário que eu. Porque eu fui sair e ela tava no ponto de ônibus. Aí eu falei, esse é meu momento, amor. Fui lá, pedi um number dela. Ela me passou, a gente foi embora juntos. Ela morava próximo de onde eu morava no centro, ela também morava no centro. E aí a gente passou todos os dias a ir embora juntos, a ficar conversando, né? A gente trabalhava próximo da praia. Aí teve um dia que eu convidei ela pra poder dar uma volta na praia depois do trabalho, ela aceitou. E assim a gente começou a se enrolar, começamos a ficar. Quando é mais ou menos a quarta vez que a gente tava ficando, eu chamei ela pra poder dormir na minha casa. E ela foi comigo. E, gente, eu tava super apaixonado porque ela era muito bonitinha. Ela era muito cheirosinha, muito fofinha. O problema foi esse, quando eu chamei ela pra ir pra minha casa. Eu já tinha deixado tudo pronto, porque eu já pretendia chamar ela pra poder ir pra minha casa. E aí eu fui trabalhar, ela aceitou, voltou comigo pra casa. Quando eu cheguei, falei, vai tomar um banho, não sei o que eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Ela foi tomar um banho, preparei alguma coisa pra gente comer, e aí eu fui tomar um banho também. Saí do banho, a gente comeu, né? Depois a gente foi ver um filme. Vimos o filme todo, comemos pipoca, a gente conversou. A gente tinha, né, aquela intimidade gostosa que não era só furiampação. E depois a gente foi pro meu quarto, começou a rolar as coisas, não sei o que. Eu comecei a beijar ela. E aí eu fui tirando as vestas da abençoada e fui descendo, né? Todo salientado, dando todos aqueles beijinhos na bonitinha. E quando que eu levantei a brusinha dela, amor, que eu fui dar aquele beijinho assim na barriguinha dela. Gente, o umbigo dela tava podre. Mas eu achei que eu já tinha até chegado no toba. Porque tava um cheiro de toba na barriga dela, que parecia que alguém tinha esfregado toba na barriga dela. Eu falei, não é possível. E eu comecei... Falei, não é possível. E aí eu vi que o cheiro... Eu fui chegando pertinho e senti que o cheiro tava vindo do umbigo dela. Na hora... Gente, mas não tava um cheirinho, tipo assim... Não, tava um cheiro muito ruim. A menina tinha acabado de tomar banho. Como é que o umbigo dela tava... A moça, o umbigo tá caindo. Tá podre. Aqui, amor, morreu alguma coisa aqui dentro. E aí eu levantei, fiquei olhando pra cara dela assim. Aí ela foi virando na minha frente e falou assim... meu umbigo, você sentiu o cheiro? Eu falei, senti um cheiro. Não queria deixar a menina sem graça. Falei, senti um cheiro aqui e tal. Ela falou assim, cara, é que o meu umbigo cheira a toba. Tu acredita? Eu não sei o porquê. Eu não sei o que acontece, mas não é cheiroso. Se o umbigo dela tava cheirando a toba, o toba dela tava cheirando o quê? E a xerescleia dela tava como? Sabe, o umbigo dela tava podre. Eu não tinha nem chegado nos Países Baixos, já tava quase indo de arrasta. Eu falei, mas tem que lavar, né? Tem que lavar, limpar com um algodãozinho, não sei o que. Eu tava tentando ser delicado. Porque, né? Ela falou assim, mas eu não gosto de limpar o umbigo. Eu falei, mas por que ela? Eu não sei, eu não gosto de ficar limpando muito as coisas. Gosto de deixar mais com cheiro natural. Amor, eu nem arrisquei lá embaixo. E sabe qual é o pior? Sabe quando eu dava um beijo no cangotezinho dela, tava cheirosinho. Então, assim, ela falou, eu não gosto mais de cheiro. Eu falei, não, amor. Ô, querida, tudo bom? Se o umbigo... Eu nem cheguei na flor de lótus. O umbigo já tava quase caindo. Meu nariz já tava quase virando o Voldemort. Do Harry Potter. Como é que ia ser quando eu chegasse lá na casinha de baixo? Eu falei, não, querida, muito obrigada, tá? Ali, amor, a minha vontade acabou na hora. Eu não quis nem arriscar. Falei pra ela que eu não tava me sentindo muito bem, que eu tava com dor de cabeça. Falei pra ela que eu ia pedir um Uber pra ela poder ir embora. Pedi o Uber. Ela foi embora. Eu bloqueei ela. Ela ficou toda sem graça, porque ela viu que realmente, né, tipo, ela tava
Gente, tava sem condições. Bloqueei ela de tudo. Nunca mais eu falei com ela, pedi pra trocar de horário só pra eu não ter que encontrar com ela. Não, amor, não. O umbigo velho pôde, não. Gente, tava muito fedorento. Se o umbigo tava assim, imagina os países de baixo. Eu me vinguei dele no dia do nosso casamento. Bom, eu estava com 25 anos, eu tinha acabado de sair de um namoro. Então, assim, eu não tava nem um pouco a fim de namorar com mais ninguém, sabe? Só que foi aí que eu conheci um cara em um barzinho aleatório que eu estava com as minhas amigas. E ali, aos poucos, nós fomos nos aproximando. E quando eu dei por mim, eu já tava, assim, completamente apaixonada. Nós nos víamos quase todo dia. Ele vivia me surpreendendo com flores, chocolates, me tratava como uma princesa. Então, eu me sentia no céu com ele, sabe? E ali eu tinha certeza que mesmo achando que eu não estava preparada, eu havia encontrado o amor da minha vida. E nisso nós namoramos por 4 anos e nesse meio tempo nós decidimos nos casar. Então durante esse período nós já fomos organizando a nossa vida para o momento em que nós virássemos um só, sabe? Compramos um apartamento, preparamos o nosso casamento. E ele ali sempre tão ansioso, tão paciente comigo, porque quando foi se aproximando, né, eu tava surtando já com os preparativos, porque pra mim seria um dia mais especial da minha vida. Até que quando chegou um dia antes do nosso casamento, eu tava no meu trabalho e eu comecei a receber, assim, várias mensagens de um número desconhecido. E nessas mensagens tinha muitas mensagens escritas, fotos, vídeos. E ali nas mensagens estava a prova de que o meu noivo, né, que seria o meu marido no dia seguinte, ele estava me traindo. A mensagem de uma mulher se identificou como Natália. Ela disse que estava tendo um caso com o meu noivo há um pouco mais de 6 meses, né? E ela estava me mandando tudo aquilo ali porque ela sabia que nós íamos nos casar. E ela queria mostrar como ele era mesmo, né? Antes que eu resolvesse me casar com ele. E eu, mesmo com raiva daquela mulher, eu não tinha como duvidar do que ela tava falando. Porque era foto dos dois juntos, prints de mensagem que ele mandava pra ela, áudios com a voz dele, falando que havia acabado de me deixar em casa, que já tava indo ver ela, que tava morrendo de saudade. Fotos que ele enviava pra ela e vice-versa. E ali o meu mundo desabou, sabe? Eu fiquei sem reação. O meu dia literalmente acabou ali. Naquele dia, eu não iria ver o meu noivo, porque nós já havíamos combinado de nos vermos somente no dia seguinte no altar. Inclusive, a última mensagem que ele tinha mandado pra ela naquele dia foi que ele não estaria comigo, né? E que ele teria mais tempo pra eles. E aquilo me deu um nó na garganta, sabe? Uma vontade de cancelar tudo e acabar com ele. Só que eu decidi manter a calma e pensar no que eu iria fazer. Então eu saí do serviço, eu fui pra casa, eu agi normalmente com os meus pais. À noite eu tomei alguns remédios e dormi. Quando foi no dia seguinte, eu acordei mais leve e decidi que eu não iria acabar com tudo naquele dia, sabe? Que não era justo, que já tava tudo pago, que nossa família e amigos já haviam gastos com roupas, presentes. Então eu decidi seguir o casamento e resolver aquilo depois. Então eu aproveitei, né, o meu dia de noiva ali. Deu 6 horas da tarde, eu já estava pronta. Eu me olhei no espelho, eu tava tão linda, sabe? Eu segurei o choro pra não estragar a maquiagem, porque eu, de fato, eu tava muito abalada, mas eu queria seguir em frente. Eu fui pra igreja, meu pai, ele entrou comigo. E lá no altar tava ele, tão bonito, chorando ao me ver. Até que chegou o momento dos votos e ele leu o que ele havia escrito pra mim, né? Ele lembrou do dia que nós nos conhecemos, disse que eu era a mulher da vida dele. E eu já estava com os meus votos prontos há mais de um mês. Só que ali, naquele momento, eu decidi mudar tudo. Eu não aguentei. Eu pedi o meu celular que estava na mão da minha prima, né? Que eu dei pra ela bater umas fotos. E eu comecei a ler alguma das mensagens que ele mandou pra amante. E nisso já começou aquele converseiro na igreja, sabe? Ele já ficou branco ali, pálido, me perguntou no que eu tava fazendo, falando que eu enlouqueci, tentando tirar o celular da minha mão. E ali, quando eu olhei pra todos da igreja, eu percebi que eles já haviam entendido, né, o que tava acontecendo. Eu peguei o microfone e coloquei o celular perto e soltei um áudio. Na realidade, o último áudio que ele havia enviado pra amante, naquele dia inclusive, no qual ele dizia que ele iria se casar, mas que ele queria ver ela, né, porque ele tava com saudades do corpo dela, que eu não chegava nem aos pés dela, só que ele tinha que se casar porque já tava tudo preparado. Nisso já começou aquele converseiro na igreja, ele ali mesmo com todas as provas falando que não era ele. Eu dei o meu celular pra minha prima com as fotos dele, ela saiu passando pra todos os convidados ver. A minha mãe, ela já desmaiou, a mãe dele, ela começou a chorar sem parar. O meu pai quis ir pra cima dele, só que os convidados ali seguraram. E ali a nossa história terminou. E assim, hoje faz 3 anos que isso aconteceu. Nós nunca mais nos falamos, eu me arrependo de ter feito tudo aquilo daquela forma, sabe? Só que eu não consegui me controlar naquele momento. Eu não soube mais dele, porque eu decidi bloquear ele e todos que têm contato com ele, família, amigos, tudo. Então eu não tive mais notícias. Ele me machucou demais e eu não me envolvi com mais ninguém depois disso. Só que eu ainda tenho esperança de um dia viver esse sonho com alguém que realmente me ame e não me magoe tanto quanto eu fui magoada por ele. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá na PP Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui.
Curte aí, deixa sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu estou tão errada em não querer ir no casamento da minha cunhada? Bom, eu e meu marido, nós estamos há 3 anos casados. E a minha cunhada, desde o início, ela nunca foi com a minha cara. Eu sabia que isso acontecia porque ela era muito amiga da ex-namorada do meu marido. Tanto que quando meu marido, largou essa namorada, minha cunhada fez de tudo para os dois voltar, tudo, mas ele não queria porque ele descobriu uma traição da parte dela. Depois disso, passou pouco tempo, nós já nos conhecemos, começamos a namorar. E com 1 ano, nós já nos casamos no cartório e fomos morar junto. E assim, sempre que nós íamos em alguma festa da família ou na casa da mãe dele, que ela estava lá, ela não, deixava de falar comigo, nada disso, mas ela deixava bem claro que ela não gostava de mim, sabe? Pela cara dela, tudo. Só que como quem tem gostado de mim é o meu marido, eu simplesmente ignorava. Nunca tratei ela mal, nem nada. Se ela não gosta de mim, o problema é dela. Acontece quando eu e meu marido fizemos 2 anos que nós estávamos juntos, inclusive já casado, a minha cunhada, ela conheceu uma pessoa e foi muito rápido o namoro deles. Logo ele já pediu ela em casamento, eles ficaram noivo e tal. Tanto que na festa de noivado, a minha cunhada deixou bem claro que ela até gostaria que o irmão dela fosse padrinho, só que ela gostaria que a madrinha, junto com ele ali, fosse a ex-namorada dele. E aí o meu marido não concordou, falou que não seria, que isso seria falta de respeito comigo. E ali, mesmo eu com ódio dela por conta daquilo, eu não falei nada. Eu fiquei na minha porque o meu marido já tinha colocado ela no lugar dela, Acontece que o casamento, ele foi se aproximando e ela acabou tendo um problema de saúde e eles gastaram uma parte do dinheiro pra usar ali no tratamento. No final deu tudo certo, o tratamento dela. Só que mesmo ela tendo gastado essa parte do dinheiro, ela continuou com os planos do casamento, E eu e meu marido sempre economizamos bastante. Nós temos uma poupança hoje, graças a Deus, muito boa. Nós conquistamos a nossa casa, nossas coisas, montamos uma empresa junto. E foi quando ela veio pedir pro meu marido se ele ajudava ela com a decoração e tal. E meu marido falou que queria me consultar, porque a empresa, afinal, não era só dele, Quando ele veio falar comigo, a princípio eu não gostei muito. Só que era a irmã dele e tudo, eu falei que tudo bem, que nós ajudaríamos, que seria o nosso presente de casamento, e ficou por isso. Ok, continuei ali vivendo a minha vida, até que há 1 mês atrás teve um churrasco. Parte 2 e final. Até que há 1 mês atrás teve um churrasco em comemoração ao aniversário da minha sogra. E nós fomos. E teve um momento que eu estava no banheiro e a cozinha é próxima. Então, quando você sai do banheiro, você passa pela cozinha, Tem um corredor ali de acesso e você passa pela cozinha. Na hora que eu saí do banheiro, eu ouvi ela conversando na hora que eu tava ali no corredor. E eu comecei a chegar um pouquinho mais perto sem que ela me visse, pra escutar a conversa, porque eu ouvi o meu nome. Na hora que eu parei e consegui ouvir nitidamente a conversa, eu sei que a amiga dela perguntou ali, que eu só ouvi ela respondendo olha, por mim, ela nem iria no meu casamento. Eu detesto ela. Eu não gosto dela. Ela só vai mesmo porque ela me ajudou na decoração. Eu não sei o que meu irmão tá fazendo com aquela mulher ainda. Quando ela terminou de falar nisso, eu só apareci ali na cozinha. Ela ficou super sem graça, mas ela não falou nada. Eu só olhei pro meu marido, como a gente já tinha cantado parabéns, tudo, e falei que eu queria ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu contei pra ele o que eu tinha escutado, e mais uma vez ele falou pra mim que era pra eu ignorar, que ele nem ligava pra aquilo. Só que eu sei que essa ex-namorada dele vai estar no casamento. Inclusive, ela vai ser madrinha com outra pessoa, já que meu marido não aceitou. Eu falei pro meu marido que eu não quero ir na festa, que se ele quiser ele vai sozinho, afinal a irmã é dele. Só que o meu marido falou que ele não vai sozinho, porque ele não é sozinho, que ele só vai se for comigo, mas que se eu não me sentir à vontade, ele também ficaria em casa, tal. Só que eu acredito que ele vai ficar em casa bem chateado, de não ir no casamento da própria irmã. Então tem hora que eu me pego pensando, será que eu estou sendo egoísta com ele? Ele sempre me respeitou, sempre colocou a irmã dele no lugar dela, de falar pra ele que eu não quero ir e ele acabar não indo, porque o meu coração tá falando pra eu não ir. Eu tenho certeza que eu vou passar muito nervoso nessa festa. Eu tenho certeza que eu vou ter problema com essa ex dele. Vou ter problema com a minha cunhada. Porque desde quando nós estamos juntos, depois que nós nos casamos, eu nunca vi essa ex dele. Pelo menos a minha cunhada nunca levou ela pra nenhum lugar. Mesmo sabendo que as duas são muito amigas, só que ela vai estar ali no casamento. Então hoje eu trouxe a minha história pra saber de vocês, a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo ir nesse casamento ou não? Porque eu sinceramente não sei o que fazer. Você pode me ajudar? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá na app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. O meu ex-sogro que deixou o seu patrimônio pra mim e agora a minha vida está em risco. Bom, fui casada por 8 anos com meu ex-marido. E desde quando eu me casei com ele, o pai dele sempre falou pra mim que eu era muito boa pro próprio filho. Meu ex-marido, ele era policial.
E o pai dele sabia de tudo que ele aprontava. E desde quando eu conheci, eu sempre fui muito apegada com o meu sogro. Porque quando eu conheci, passou 2 meses que nós nos casamos, a minha sogra faleceu. E por eu não ter mais meus pais vivos e ver aquele sofrimento do meu sogro, eu, acabei me aproximando dele como se fosse realmente meu pai. Mesmo porque o meu sogro, ele tinha, além do meu ex-marido, mais 2 filhos. E nenhum dos 2 ligavam pra eles. Ambos moravam em outra cidade e não estavam nem aí com o pai. E quando eu e meu marido nos casamos, nós fomos morar juntos com o meu sogro porque a casa dele era muito grande. O meu sogro, ele sempre foi muito bem financeiramente. Ele tinha um mercado na cidade, ele tinha várias casas de aluguel e eu sempre ajudei ele em tudo. Do meu casamento, eu tive 2 filhos que eram, assim, a razão da existência do meu sogro. Ele era apaixonado pelos netos. Mas passados esses 8 anos, teve um dia que eu cheguei mais cedo em casa, né? Eu saí mais cedo do serviço e o meu marido, ele tava de folga esse dia. E eu peguei ele na nossa própria cama com outra mulher. Aquilo ali foi o limite, né? Com certeza nós nos separamos. Eu saí da casa do meu sogro, o meu ex-marido continuou lá morando com o pai e eu segui com a minha vida, porém eu sempre estava presente ali com o meu sogro, porque eu sabia que nenhum dos filhos dele ajudava, então sempre que ele precisava de alguém no mercado, eu ia ajudar, se ele precisasse de qualquer coisa eu estaria ali. E até mesmo para levar os meus filhos também, porque os netos eram apaixonados pelo vô. Então o nosso vínculo continuou. Passado um tempo, né, depois da minha separação, o meu sogro, ele descobriu um câncer. Mais uma vez os filhos não, assim, tiveram do lado do pai. Foi eu o tempo inteiro. Né? Eu que estive com ele em hospital durante o tratamento, eu que estive com ele em tudo. Eu fiquei com o meu ex-sogro os 8 meses de tratamento até que ele não resistiu e acabou falecendo, né? Ele acabou descansando porque ele estava sofrendo muito. E durante o tratamento, os filhos dele... Parte 2 e final. E durante o tratamento, os filhos dele até iam visitar às vezes, mas nada assim de fato se preocupar com o pai. Quando ele veio a falecer, junto com o falecimento dele, veio a surpresa para todo mundo. Meu sogro, ele deixou praticamente todos os seus bens para mim. Ele só deixou um imóvel para cada filho. Inclusive o imóvel que o meu ex-marido morava com o pai ficou pro meu ex-marido e os outros 2 filhos, cada um ficou com o imóvel. O restante das coisas ele deixou tudo para mim. O mercado, né, que o prédio era dele, tudo ali. Então a empresa ele deixou pra mim. Ele tinha mais 2 imóveis com valores maiores do que ele deixou pro filho pra mim. E o valor também que ele tinha guardado durante esse tempo de vida. E quando eu soube disso, pra mim foi um choque. Porque eu nunca imaginei, mesmo fazendo tudo que eu podia ali por ele, eu não achei que ele daria preferência pra mim do que pros filhos. Só que junto com essa decisão do meu sogro, começou um verdadeiro inferno na minha vida. Porque com a minha vida melhorando drasticamente, né? Afinal, eu comecei a tocar um mercado, o legado do meu sogro. Eu sempre fiz questão de manter o legado dele vivo. Também veio as ameaças. Há 3 meses eu venho recebendo ameaças por ligação, por mensagem. Inclusive, já fui parada na rua por um desconhecido. E eu tenho certeza que isso é coisa dos filhos do meu sogro. Eu tentei, inclusive, falar com o meu ex-marido, né? Pai dos meus filhos. Afinal, ele é policial pra me proteger. Ele só falou assim que era pra eu me virar. Já que eu estava tão bem financeiramente, que eu contratasse um segurança pra me sentir mais segura. O que me fez ter a certeza que ele também está envolvido. Eu já fui abrir boletim de ocorrência, nada resolveu. Aumentei a minha segurança na minha casa, troquei de carro por um carro mais seguro pra mim. Só que eu vivo com medo sem saber o que fazer. Tem hora que passa pela minha cabeça que o certo é eu abrir mão de tudo isso que o meu sogro me deixou e dar para os filhos dele para eu ter paz. Hoje eu trouxe a minha história porque eu gostaria da opinião de vocês. Vocês acham que eu devo abrir mão de tudo, né, que meu sogro me deixou para ter a minha paz? Será que essas ameaças vão para frente? Porque eu de fato temo pela minha vida, porque eu não quero deixar os meus filhos sozinhos nesse mundo. O que vocês acham que eu devo fazer? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E o meu marido que colocou na nossa filha o nome da amante. E eu só descobri agora e peguei raiva da minha própria filha por conta disso. Bom, eu era casada há 3 anos e eu sempre fui apaixonada pelo meu marido. E quando eu falo apaixonada, é aquela paixão cega mesmo. Porque eu sempre ouvi falar que ele era mulherengo, que ele não prestava, só que eu sempre tapei os meus olhos. Quando nós nos casamos, logo eu já engravidei e o meu marido, ele sempre foi muito vaidoso. Ele nunca saiu de casa sem perfume, sem estar bem arrumado, assim, extremamente arrumado. Eu gostava disso, porque eu achava que ele tinha que se cuidar. Embora às vezes ele se arrumava até demais, mas eu nunca questionei, nunca briguei por conta disso. Enfim, tivemos a nossa filha e ali nós 2 em conjunto colocamos alguns nomes na mesa, até que ele falou que ele achava lindo o nome Victoria. Eu, de fato, achava um nome bonito, só que eu falei pra ele, vamos colocar Vitória, né? Não tem por que ser Victoria com um C.
E ele falou que não, que o C dava um ar assim de mais chique, que não sei o que. Eu acabei concordando e caindo na conversa dele. Acontece que agora, quando nós completamos 3 anos de casados e a nossa filhinha com apenas 2 anos, desde quando eu o conheci, ele já trabalhava na empresa, né, onde ele está até hoje, eu descobri por uma mensagem anônima em uma rede social. Eu acredito que às vezes essa mensagem pode ter sido enviada até pela própria amante, né? Sabe quando chega aquele momento que a amante quer infernizar a vida, tal, porque ela quer ficar com o homem? Eu acredito que tenha sido ela. Nessa mensagem eu falava assim que meu marido estava tendo um caso com uma funcionária da empresa. No começo, mais uma vez a minha ceguice ali da paixão, eu achei que era história, que estavam querendo fazer inferno, mas ainda assim eu fiquei meio que ligada. E por conta disso eu resolvi clonar o WhatsApp dele. E quando eu fiz isso, me veio à tona. Eu peguei uma mensagem dele combinando ali de se encontrar, né, em determinado barzinho depois do horário de trabalho com uma funcionária de lá, porque na foto ela tava com a camiseta da empresa. Só que quando eu fui ver o nome da funcionária, né, pelo WhatsApp, no nome só estavam os emojis, então eu não sabia. Eu não questionei ele nem nada, eu vi o horário que eles iam se encontrar e eu pedi pra minha mãe ficar com a nossa filha. E fui lá, né, pra pegar os dois no ato. E eu... Parte 2 e final. E eu pedi pra minha mãe ficar com a nossa filha. E fui lá, né, pra pegar os dois no ato. E eu peguei. Quando eu cheguei lá, eu já dei de cara com ele e essa moça se beijando na mesa. Ou seja, ele casado se expondo ali num lugar público enquanto a tonta ficava em casa fazendo janta. Nossa, foi aquela briga feia. Eu perguntei o nome dela e nada dela me falar. Nisso ela já pegou e saiu assim antes que piorasse as coisas. E eu peguei e fui embora pra casa. E ele logo em seguida já apareceu atrás de mim, mas eu não perdoei. Nesse dia eu coloquei ele pra fora de casa e ele foi pra casa da mãe dele. Só que nesse mesmo dia eu comecei a caçar, né, nas redes sociais dele pra tentar descobrir quem que era aquela mulher. Porque eu já sabia o rosto dela, eu já sabia a cara dela. Quando eu estava olhando ali nos amigos dele, eis que eu me acho. Tava lá, a foto dela estampada e o nome Victoria com C. Meu, quando eu vi aquilo, eu peguei e falei, não é possível. E eu liguei pra ele, falando pra ele, já questionando se era por isso que ele escolheu o nome da nossa filha. E ele assumiu. Ele falou que quando nós nos conhecemos, ele já tinha um caso com ela, só que pra ele, ela nunca foi mulher pra assumir um relacionamento, só que ele gostava dela também. E ela que pediu pra ele colocar o nome da nossa filha com o nome dela como uma demonstração de que pelo menos tinha algum sentimento, e ele topou. Eu fiquei abismada com tudo aquilo. Com certeza nós não voltamos mais depois disso, eu me separei de fato. Só que hoje eu olho pra minha filha, né, que eu sou apaixonada, e às vezes eu tenho raiva dela por conta do nome. Inclusive eu tô indo atrás pra tentar mudar o nome dela, né, mesmo com a minha família, minhas amigas falando pra mim que isso é loucura, porque ela já sabe o nome dela, todo mundo já chama ela pelo nome. Só que eu não consigo olhar pra minha própria filha e chamar ela pelo nome, porque eu sei que é o nome da amante do meu ex-marido. Então hoje eu trouxe a minha história pra vocês, porque eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu estou errada em querer que a minha filha não tenha mais esse nome? E eu vou ser bem sincera, é bem burocrático pra tentar mudar isso. Mas eu tô perguntando isso porque ao mesmo tempo que eu acho que é a coisa certa a se fazer, eu também acho que pode ser coisa da minha cabeça mesmo. Porque um nome, independente de como foi colocado, né, das intenções dele ali, não pode interferir no que eu sinto pela minha filha. Vocês acham que eu devo seguir adiante com essa mudança ou não? E é isso. Essa é a minha história. Bom,